Saia! Saia! Sim! Não! Sim! Sim! Família, pai e mãe, filha. Família, pai e mãe, filha. Opa! Vamos falar um pouco sobre isso? Mas é claro que não vai ser coisas alegres. Vou falar da parte, claro, da família consanguínea em relação à família espiritual. Vingança! Um tema que você pode estar aí se sentindo uma ovelha negra e uma estranha no ninho. Aí você precisa de um esclarecimento que eu vou falar aqui, mas eu vou falar de uma história verídica, que não ficar na esfera da ilusão, do conto urbano, de historinha para boi dormir, porque eu não estou aqui para isso. Aqui é um canal da verdade. Aquela que dói, aquela que tem gente que não quer ouvir porque a verdade dói, aquela verdade que é tão verdadeira que parece uma mentira, que não existe. Mas aquela verdade que existe, acontece em outras famílias, e que tem gente que acha que aquilo acontece naquela família. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é o que está acontecendo. Eu sei que você está passando, o que eu vou contar aqui de uma verdade, você pode estar passando por um episódio que eu vou contar aqui, você pode estar passando. E é claro, o que eu vou falar aqui, uma história cabeluda, pesada, embora eu não goste muito de assunto pesado, mas o pesado é que desperta a gente, né? Não é... Tem gente que gosta, assim, de ser sempre, ai, o coitadinho, passa a mão na cabeça, coitado, vai melhorar, e o cara não desperta, tanto que o cara fica deprimido. E quando se fala em depressão, pelo menos quando eu falo em depressão, eu falo que é uma síndrome. Quando eu falo que é uma síndrome, porque o assunto não é do conhecimento da medicina, mas já é um assunto na esfera espiritual, que médico não vai resolver. Diz que tem cura, mas é claro que a cura vai depender do seu esforço, né? Ou você segue uma cacetada aí de recomendação, de regras, ou você tenta aí também um tratamento espiritual, toma medicação, você faz o que você faz, você tem que sair do buraco. Mas a grande vitória do deprimido, e olha só, todo deprimido é um perigo, porque a vida dele está em risco. E do jeito que vem, que ela pode vir mansinho, traiçoeiro, te envolver, te pegar de um jeito que você não está preparado para você estar no buraco, sabe? O buraco é sempre pior do que da prefeitura, porque a nossa rua, a gente paga imposto desgraçado, mas tem buraco. O imposto que é para pagar até o buraco não consegue tapar a porcaria do buraco, certo? E essa doença é tipo da prefeitura, vamos dizer assim, né? Porque você está sendo envolvido, daqui a pouco você cai dentro do buraco, você entra dentro do buraco, e aí como é que sai do buraco? Viva o buraco. Porque aí é o seguinte, o grande vitorioso que está no buraco, o deprimido, no caso, porque todo deprimido pensa em tirar a própria vida. Tem a primeira emoção, pensamento, é tirar a própria vida. O cara já apagou de vez, já
perdeu a graça, o arco-íris dele já não é mais colorido, é preto e branco, não tem mais razão de ser, ele está de saco cheio de tudo, nada vai para frente, e por ele, ou por incentivo da família, vamos chegar lá, o espiritual, ele acha a melhor solução é dar um fim, porque ele dando um fim na vida dele, ele vai resolver o problema. Coisa nenhuma. O cara que pensa em tirar a própria vida, está resolvendo o problema dele, meu amigo, sinto muito lhe dizer, mas você está arrumando um problema 10 vezes pior do que o primeiro. E que, acredite se quiser, a tal depressão que você sente agora, ela passa a ser pito para você chegar do outro lado da vida. Porque você pensa assim, poxa, eu vou cometer esse ato louco, bem desatinado, esse problema vai desaparecer. Não vou acordar nunca mais e acabou, estou livre. Aí que mora o perigo. E acredite, se quiser, pela segunda vez, cara, você vai acordar do outro lado da vida. E vai acordar pau da vida que você vai chegar e ficar meio assim, meio, porra, ué. O que está acontecendo? Eu dei fim na minha vida e tô aqui vivo? Aí vem a tal da sensação 10 vezes pior do que a da primeira quando você estava vivo e deprimido. Que a depressão vai te cobrar, ou seja, o teu ato vai te cobrar, na verdade, 10, 20, 30 vezes mais do que antes. Ou seja, se antes estava pesado, nossa senhora, bota 2 toneladas disso ainda leve. Que vai ser fora, que vai ter a tua consciência te enchendo o saco, te cobrando, 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 e você não vai sair desse inferno. Aí você, esperto que é, inteligente que é, racional que é, você vai tentar a segunda morte. Né? Mas isso é outro assunto, senão eu vou fugir da linha do raciocínio aqui, porque eu já estou me empolgando. E quando eu falei que a família que te ajuda a te levar para o buraco, não tem só a família que te leva para esse buraco, não. O consciente e o inconsciente. O padre também te leva para esse buraco. Porque eu me lembro muito bem, o cara deu entrevista, não vou inventar, não estou contra nada nem ninguém. O Padreco simplesmente declarou. Primeiro ele declarou negativamente, né? Ele estava no programa dele lá, X, dando papo ao vivo, na chamada dele, com as pessoas, né? A menina ligou lá, seu pai, eu tô deprimido, bababá, começou a desgraçança pelo telefone, ele cortou e falou assim, depressão é uma coisa de fresco, de desocupado. As pessoas confundem uma tristeza passageira com depressão. Depressão é coisa de fresco. Não sou eu que estou falando, ele que disse. Quando eu escutei, meu Deus, o padre falou isso mesmo? Choque no choque? Um padre, né? Já pensou, você está deprimido, meu filho? Você entrou numa igreja, querendo uma resposta, para sair desse buraco, um consolo, e o padrego joga na tua cara, e a frescura sua. Bom, esse é um profissional que eu nunca ia procurar e não procuro para nada, a não ser para bater de frente com ele, da história lá que eu já contei da água benta, que eu fui de tanto pesquisar a igreja. Por que a igreja não tem mais água benta? Ora, uma tão fechada, que tem horário comercial para abrir, ora, elas estão em obra, que não é o pedreiro da esquina que bota um tijolo em cima do outro e já se diz pedreiro, não. É da tecnologia, da engenharia, de última geração, para gastar aquela grana que, evidentemente, não é da igreja, é sua, meu amigo. Para mexer com o teu orgulho. Você está na igreja, lindo e maravilhoso. Isso é outro assunto também. Eu que não ia com esse tudo. Aí ele responde. Não tem mais água dentro na pia, por causa da dengue. Simplesmente ele diz que Deus não tem mais poder, que a fé dele é zero, que isso é psicológico, e você é uma besta quadrada de acreditar nessa história de água benta, não sei o que lá.
Você pode abençoar sua água, beijo, viu? Aprenda a abençoar sua água, tenha fé e não dependa dos outros, principalmente dessa turma que só bota a culpa em você, que essa turma aí só te bota para baixo, te bota minhocas na cabeça que não serve nem para pescar peixe, essas minhocas que eles oferecem. Essas minhocas, vai pescar urubu, vai pescar sua coisa ruim, que você vai ficar idiotizado, mas, ô meu amigo, você vai perder as estribeiras. Ou sai fanático, sai maluco, sai morto, sai não sei o quê. Mas aí entrando a família, que também a família colabora, porque a família também tem o mesmo pensamento. Que não era para ser igual a do padre. Ou a do padre não era para ser igual a da família. Aí a família também diz que isso é coisa de fresco. Depressão é coisa de fresco, que você é vagabundo. É uma fase que você está sendo explorado, você quer se sentir coitadinho, quer atenção, virou um bebezinho mimado, blá, blá, blá. Tomem cuidado com isso, com o que diz, com o que fala. Quando você for lidar com um depressivo, antes, se você não faz porcaria nenhuma, se você é um zero à esquerda, tá? E esse zero à esquerda, eu aconselho a fazer o seguinte: vá se informar com outro profissional ou na porcaria da internet o que você pode falar e o que você não pode falar para um deprimido. Já ajuda pra cacete. Outro, o que você deve fazer e principalmente o que você não deve fazer com o deprimido. Porra, vai ser show. Mesmo você ficar um apático, você já está ajudando o cara. Que é melhor você fique apático do que você ficar acusando o cidadão de frescura, né? De frescura. Família, hein? Família, família, pai, mãe e filha. Aí vem, essa que eu tô falando é a família consanguínea. Mas antes, ela teve uma família espiritual. Porque no espaço assim, né? Você, segundo a doutrina espírita, os espíritos se agrupam por afinidade. Certo? É um pensamento, é uma emoção, mesmo tudo por afinidade. Existem vários grupos familiares, no qual eu vou falar de o lindo e maravilhoso e vou falar dos ruins. A família ruim, aquela família que brigou, vida encarnada, e que estão se acertando na espiritualidade, se preparando para encarnar e resolver o que tinha que ser resolvido no plano físico. O plano espiritual seria, no caso desses familiares, se reajustarem e ter uma chance, poxa, é lá embaixo que você tem que resolver, limpar isso. Não é aqui em cima. Aqui em cima é outra novela. Tanto é que você está aqui em cima, você não está num plano excelente, bom não, você está num plano para reajustar, porque aqui o bicho pega e você tem que tomar uma decisão. Você vai para frente ou vai para trás. Parado é que tudo fica. E quanto mais parado ficar aqui, o bicho vai pegando. Então, por bem ou por mal, contra a vontade, amargurado, tem que aceitar tudo de novo com aqueles caras, sabe? Aquele primo que você odeia, aquele irmão que você não se sente bem, aquele pai que te abandonou, aquela mãe que te matou, aquele tudo. Você encarna para resgatar aqui embaixo. Evidentemente vai ter uma higiene mental, você não vai se lembrar de nada, mas vai sobrar ali uma questão energética que, não sei, família estranha, tipo assim, né? Para você entender melhor. Aí é que entra a história verdadeira para o impacto ser grande, para você não dizer que eu sou o homem das historinhas da carochinha. Tipo assim, a família ruim, né? Bem pequenininho, né? Joãozinho recebia, morava na Zona Sul, recebia no carnaval, que na época eram 4 dias de carnaval, não agora que é 10, 20, um mês. E a família pobre vinha visitar, não o Joãozinho, mas... Né? Porque essa família morava na Zona Sul. Pô, sair da Zona Sul para o subúrbio era uma beleza, né? Ia curtir a praia, ia curtir lugares diferentes, lugares bonitos, atrações e tudo mais. E aonde, no subúrbio,
tem esse tipo de subúrbio que não tenha nada, só desgraça até hoje. E não agrada os olhos. Pode ser pobre, mas o pobre tem bom gosto e gosta de coisa que é boa, tá legal? Mas ele não tem isso por algum motivo, que é claro que é espiritual, a gente chega lá. Aí chega o carnaval, que na época, década de 60, pelo menos, eram 4 dias. Mas essa família pobre do subúrbio vinha visitar o primo rico da Zona Sul e ficava lá 15 dias. Comendo, bebendo, do bom e do melhor. Ia pra praia, ia passear, Tivoli Parque da época, né? Jardim Botânico, Parque Lage, Morro do Corcovado, Pãozinho de Açúcar, tudo de graça, porque tinha um agenciador, financiador, dono da casa. E é claro, fazia com prazer. Né? Mas quando ia embora, eles iam tomar a benção do dono da casa. A benção do tipo assim, ela vinha chorando e contava uma desgraça tão desgracença que pediu um dinheiro emprestado. O dono da casa metia o dinheiro no bolso, pá, toma, minha filha. Isso saía uma, aí entrava a outra. A outra vinha chorando, cheia de desgraça, pedia a benção e pedia um dinheiro emprestado. Toma, minha filha. O Joãozinho era pequeno, ele ficava, pô, o dia que esse cara morrer, esse povo tá desesperado, tá lascado, né? Pois é. Saiu um, saiu a outra, aí é claro que entrou o marido da uma, é mais desgracença em cima de desgracença, e pediu um dinheiro emprestado, toma meu filho. Encurtando a história, evidentemente esse patriarca morreu um dia, né? Morreu. Aí o Joãozinho pensou assim, puxa vida, coitado daquele povo que passava 15 dias em casa, aquele povo que passeava, quando ia embora pedia dinheiro emprestado, como é que eles vão se virar agora que não tem ninguém para ajudar financeiramente, moralmente? Como? Não sei, aconteceu um milagre que os problemas se acabaram. Mas esqueceram do Joãozinho, que era sobrinho, e dia do aniversário do Joãozinho, não ligavam para dar parabéns. Presente nem se fala. Presente, esquece isso, mas pelo menos um telefonema ou uma visita, sabe? Uma visita na Zona Sul de novo, para dar um abracinho no papo do garoto. Não. Morra! Essa família também tinha uma freira. Essa freira! Ai, meu Deus do céu. Eu não gosto de falar de freira, porque eu acho que o pecado é maior, né? Mas, enfim, existe essa feira de uma família do Joãozinho, que também, quando saía lá na terra dela, que ela freava lá aliás, não freava, ela desfreava, que não fazia nada lá, ela comia do bom e do melhor lá, não sei o quê, sabe? Era um jeito de se esconder do mundo. Eu não entendo, sabe? Convento, eu não entendo. Se Deus é ação, se você vai servir a Deus, não, minha filha, vai para o prostíbulo, vai para o presídio, vai para uma boate, vai aonde o pecado está para você combater. Não, ela se isola, o mundo acabou lá fora. Aqui, eu só estou servindo a Deus. Esse servir a Deus na reza? Se tudo resolvesse na reza, esse país era uma maravilha. O que tem de católico rezando, bom, eu vou contar o pior, né? O bom é contar o pior para você ficar bem chocado. Mas lá na frente você vai ficar feliz da vida, né, com o resultado. Mas presta atenção na desgraça primeiro. E essa sobrinha também, do Joãozinho, saía lá da terra dela e vinha passar 15 dias e pegava o Joãozinho. E Joãozinho levava ela pro Tivoli Parque, pra praia, Jardim Botânico, Parque Lage, Sovaco do Cristo Redentor, Pãozinho de Açúcar, Praia Vermelha, e Deus sabe mais pra onde, que vinha feliz e alegre. Mas quando esse patriarca faltou, a freira sumiu. Sumiu de tal jeito que o irmão do Joãozinho morreu e ela não ligou para a família
ou até para o Joãozinho, dando condolência, consolando. Quando a mãe do Joãozinho morreu, que era irmã, ela não ligou para o Joãozinho para consolar, não. Freira, hein? Freira, eu falei, freira, que a gente, né? Só o fato de falar freira, ela vai estar ali 24 horas te apoiando, que quando soube do falecimento do pai, ela dava o jeito dela, da próxima, vamos dizer assim, férias dela, vir consolar, porque não deu tempo, estava pago, não podia fugir, porque não sei o que, sei lá, mas que agora no primeiro momento estava ali para dar um abraço, um consolo. Ou então pegar o desgraçado do telefone, que na época era pago, e transbando era caro pra caramba, pelo menos dá um curso, tipo 10 segundos. Poxa, Joãozinho, eu sinto muito, mas dá um consolo ali. Não. Quando certa feita apareceu, claro, que foi visitar as irmãs no subúrbio, Joãozinho, coitado, não foi visitado. Para não dizer que foi visitado, para a história não ficar, para você ficar com raiva, achar que raio de freira é essa, né? Ela ficava 15 dias. Ela ficou 5 minutos, porque disse que não queria ficar, mas já estava indo embora. Ela passou, porque a mãe do Joãozinho, que é a irmã dela, estava lá e tinha que falar com a irmã, porque a irmã não foi lá no subúrbio, porque não tem dinheiro, que o outro morreu, ficou dura, não soube lidar com as ações que foram feitas, não soube lidar com o investimento que ficou, não soube lidar com o cartão de crédito da época, não soube lidar com nada, e a sorte que Deus amparou. Essa família ninguém passou fome, não foi cortada, nem água, nem gás, nem ficou um pau. Passou, deixou desculpa e nunca mais foi vista, a não ser quando foi para criticar uma situação quando o Joãozinho virou pai. E não foi um pai exemplar, porque ela foi na onda de fofoca. A freira foi na onda de fofoca e a primeira oportunidade que ela teve foi para te criticar sem saber porcaria nenhuma, mas tomou-lhe uma serrada, aí acabou de ver a freira, até como tia. Show! Acabou aí? Não. Evidentemente, né, ninguém fica para semente, morre-se a mão dos Joãozinho, e a família aqui já tinha diminuído o contato. Joãozinho pensou assim, poxa vida, minha mãe era que era a ponte de trazer a família para perto, a gente sabia o que estava acontecendo com a família, tal e coisa e tal. Ela era a repórter mulher de trás da família. A gente só sabia, o Joãozinho só sabia da família pela a mãe, mas a mãe se foi. No velório, meu amigo, no velório da mãe de Joãozinho, quando o Joãozinho chegou no velório, segura que a onda é brava, cara. Hoje eu tô pegando bravo aqui. Que família é coisa linda e maravilhosa. Tem gente que família... Tem gente que se sente bem com família. Tem família boa. Eu conheço família, claro, que não é a minha, que uns se juntam ali, cara. Beleza. Um ajuda a levantar o outro. Eu estava na pior. Teve um caso aí que eu conheci, que um cara era casado, deu a louca nele, e ele parece que foi para Manaus fazer a vida lá, abandonou mulher e filho. Evidentemente chegou em Manaus, ele não arrumou dinheiro, não arrumou emprego, ele arrumou, foi uma febre amarela que estava morrendo. A irmã que foi lá se despencar lá para Manaus, resgatar o cara, para trazer para casa dela, porque ele já tinha arrumado um amante lá, a amante não quis ficar com ele, e ela trouxe para casa dele, foi tratada a febre amarela, ele melhorou e voltou para o dele. Família boa, ótimo. E voltando aqui do caso, do velório da mãe de Joãozinho. Quando o Joãozinho chegou, imagina a cena. Eu fico tentando imaginar a cena, né? É de doer. Quando o Joãozinho chegou no velório da própria mãe, ele viu do lado do caixão da mãe o irmão dele chavecando a prima. Mas estava assim, um clima erótico. Pô. Não, mas o Joãozinho fez assim, não, eu tô chocado demais, emotivo demais, eu não tô vendo o que eu tô vendo. Não. Ele tem um outro irmão, que é um homem santo, vive dentro da igreja. Mas esse
está na beira do caixão, rezando sem parar. Não é verdade? Não. Simplesmente o homem santo, à beira do caixão da mãe, ele estava rindo com não sei o quê, não sei qual foi a piada que contaram lá, que eu não queria saber, ele estava rindo. O Joãozinho pensou assim, olha, deve ser coisa, eu estou emocionado demais, a emoção está forte demais, eu estou vendo e ouvindo coisa, eu vou sair daqui e vou pegar um ar. Foi quando o Padreco chegou e fez uma oração, aí Joãozinho desabou em lágrimas, porque ele pensava até então que não ia chorar, porque já estava chocado com a notícia e achou que ia segurar a onda, mas o padre fez uma oração lá, a oração mexeu com ele, desabou e teve obrigado a sair do canto ali para tomar um ar. Tomar um ar. Primeiro encontra o irmão dele com a esposinha querida do coração. E ela não deu os sentimentos e foi tocando um assunto passado negativo, no qual o Joãozinho estava numa situação desesperadora numa cidade onde ela morava. E ele não tinha para onde ir, que aconteceu uma situação X, que ele estava se separando da mulher, mas tinha levado uma outra mulher junto com ele para começar uma vida nova, mas ela não aceitou que ele passasse uma noite. Não aceitou que passasse 7 dias, nem nada. Pelo menos uma noite, nem isso ela aceitou. Mas pelo comentário dela, mexeu com a consciência dela. Ela, ali naquela situação, que ela esqueceu de dar as condolências para o Joãozinho, que já estava desabando em lágrimas, foi tocado nesse assunto. O Joãozinho nem raciocinou e disse que estava tudo bem. Não era nem assunto para tocar aquilo ali. Mas as congratulações vão sair. Por trás passa o irmão dela. Ele parecia que estava entrando na boate. Né? Ele entrou ali, cabeça erguida, rindo, olhando para você de baixo para cima. Não, cumprimentou. Atrás dele vinha a mãe dele, uma senhora de idade, das antigas. Eu falei assim, essa é da antiga? Vai cumprimentar, vai falar, vai dar as consolências para o Joãozinho, que está despencando em lágrimas. Passou, olhou para você, para o Joãozinho, parecia que estava olhando para uma pedra. O Joãozinho ficou, pô, mas essa senhora que é da antiga, pelo menos por educação, parecia que não gosta nem do Joãozinho, mas por educação, ela tinha tirado o Joãozinho com 5 segundos, meu sentimento. Joãozinho já, coitado, desorientado, parece que o vento empurrou ele para o outro grupo. Outro grupo estava lá, rindo e brincando. Tem que rir para não gerar, gente. Eu vou tentar contar essa forma, na melhor forma possível para não ficar pesado. Quando o Joãozinho saiu de uma esfera, foi para outra, aí estava o grupo lá, e conheceu quando o irmão dele era casado, a filha do cara. Aí a gente era Joãozinho, junto com o irmão, fazia a bagunça lá na casa dele, bagunça, todo mundo gostou, a família gostou, a mulher gostou, os irmãos gostaram, os filhos gostaram, era uma bagunça e tal. E, né? Aí, pobre e velório é uma desgraça. Não tem educação, não tem comportamento, não tem noção de nada. Não era um local para ele fazer o que ele fez. O que ele fez? Aquele sorriso alegre, né? Talvez seja a forma do pobre consolar o cidadão para tirar daquela esfera pesada. Aí chegou pro Joãozinho, e aí, Joãozinho, você se lembra quando a gente estava em tal lugar, junto com o teu irmão, fazer aquela bagunça? O Joãozinho falou, olha, não é hora disso. O cara insistiu. Pô, cara, mas eu não posso esquecer, vou com aquela piada. O Joãozinho falou, olha, não é hora disso. Mas o cara insistiu, né? Joãozinho, na terceira, deu as costas, não falou nem A nem B. O tal do condolência foi. Mais para frente, na hora do enterro, a sobrinha do Joãozinho, mas a filha do Joãozinho, estava num desespero que era enterro de pobre. Só faltava dizer assim, ai, não enterra, se enterrar eu vou junto com você. E desmaiou. Joãozinho pensou, pô, né, tem? Caraca. Mas Joãozinho, mais lá para frente, foi descobrir que aquele desespero da sobrinha, neto, da mãe,
a mãe pagava a faculdade dela. E é claro que ela se desesperou. Quem vai pagar a faculdade da menina? E Joãozinho flagrou a sobrinha lá no quarto da avó dela, pegando o dinheiro que estava separado lá, deve ser para pagar a conta, e foi fragada e disse ali para sair bem, assim, tipo, não, eu estou pegando dinheiro que a minha avó dava para pagar minha faculdade, só vim aqui só para estar pegando por isso. Joãozinho falou, não, deixa esse dinheiro aí, que é outros compromissos, ninguém sabe disso, entendeu? E chamou o outro irmão para dizer, ó, tá acontecendo isso, você sabe de alguma coisa? Falou que não estava sabendo de nada. Pegou mal pra caramba, o dinheiro ficou lá. Família, pai, mãe e filha. Não parou aí, não. Família, contribuída. Aí Joãozinho pensa assim, poxa, minha mãe foi, que era o leve trás de formação da família para manter a família unida, essa família linda e maravilhosa. E diz que família é tudo, tem uns malucos aí que costumam postar dizendo que a família é a coisa mais maravilhosa desse mundo. Sorte deles. Porque ela se esquece dos outros. E não tem essa coisa maravilhosa toda por algum merecimento. Geralmente está na família para resgatar problema de vida passada, algum mal entendido de vida passada, algum crime de vida passada, alguma injustiça cometida na vida passada, que aí esse cidadão vem e passa a ser ovelha negra dessa família. Ninguém gosta dele. Porque o Joãozinho fala a verdade, o Joãozinho não tem relação com aquele sentimento, com aquela vibração, com aquela hipocrisia, não, nada passa a ser ovelha da família. Mas ele tentou manter a família unida, pelo menos no leve trás, saber como está, não sei o quê. Pegou o telefone, ligou para a tia 1. Tomou um fora da tia 1. Pô! Deu ruim, né? Ligou para a tia 2. A tia 2 disse, não leva a mal não, porque a tia 1 não gosta de falar de pessoa que morreu. Eu falei, poxa, mas o Joãozinho respondeu, né? Mas era da irmã dele, eu estava tentando consolar ela. O Joãozinho precisava de consolo, né? E o Joãozinho tomou um fora. Mas não leve em consideração não, que ela não gosta de falar. Tá bom? Tá, puf, desliga o telefone. Tá vendo a família dando retorno? Joãozinho tentou se aproximar e a família gelou. Aí Joãozinho ficou, né? Vamos lá para saber. Aí liga o telefone. Atende a tia 3. Seca que nem 2 de pau. Tia 3, tudo bem com a senhora? Joãozinho, né? Responde a tia 3. Tudo bem com a senhora, tia 3? Responde. Joãozinho. Tia 3, como é que a senhora tá? Tia 3. Pô. Ele já sentiu que a tia 3 não ia sair mais do que um. Ele perguntou sobre a tia 2. Aí foi o que a tia 3 falou. Tá que não. Não tá que não. Joãozinho perguntou. Tá bom, quando ela voltar diz que eu liguei, tá? Pede pra ligar pra mim. Pede pra ligar pra mim, a mulher econômica. Tô cheio de dinheiro, e não gasta um centavo, e quando liga a cobrar. Que hoje em dia, você faz ligação de graça aí pelo plano de operador de telefone, mensagem de graça, WhatsApp de graça, tá dentro do plano, que ela paga um plano, tem que pagar o telefone. E tem o telefone físico, ela pode ligar, cobrar, que aceita, não sei o quê. Mas não liga. Não nada. Morra. Joãozinho, ao passar do tempo, se formou em fotógrafo. Joãozinho é triste. Joãozinho é chato pra cacete, hein? Meu Deus. Aí Joãozinho foi avisar ali da família dele maravilhosa. Fiz um curso de fotografia. Quero avisar vocês que tem festa pra caramba por aí, dão festa pra caramba por aí. Quando souber de algum amigo, parente, alguma coisa linda e maravilhosa por aí, avisa. Eu sou fotógrafo agora e, pelo menos, para pegar um orçamento comigo. Tá legal? Tá legal. Passa anos. Mas Joãozinho vê lá nas redes sociais que a festa eles dão, a festa eles vão, que tem casamento, que tem 15 anos. E Joãozinho pensa assim, pô, o que não ligou? Nem para fazer um orçamento, nem para dizer assim, né?
Ó, vai ter uma festa de 15 anos, quanto você cobra? Que deu o preço lá que for, e ela dá desculpa assim que não quer o Joãozinho lá, né? Não interessa mais o Joãozinho. Ah, sem desculpa, porque arrumar um fotógrafo mais barato. Pelo menos, né? Não. Mas aí morreu um tio X. Pegou o telefone na mesma hora. Bum! Oh. Aí Joãozinho já pirado na festa, falou assim, ó, tinha de falar, né? Eu falei a mesma coisa. Olha só, eu tentei manter a amizade com vocês, tentei puxar vocês, liguei para ir também o fora da tia 1, tia 2, não tá aí pra porra nenhuma, a tia 3, coitada, 2 de pau. Vocês dão festa, eu falei que era fotógrafo, vocês não deram festa, não me chamaram, não pediram orçamento meu, 15 anos, idem, casamento, nada. Mas quando morre alguém, vocês pegam o telefone e vocês viram urubu, anjo da morte. Olha, bastou o suficiente, aí definiu, acabou a família, aí. Família, família, pai, mãe e filha. Pá, 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 pá. Aí veio o inventário da mãe, né? Mas Josinha tinha uma filha que foi pai e mãe para essa filha, porque a mãe dela abandonou ela com os 2 anos de idade. Que, na verdade, ela usou o golpe da barriga e que se libertou e sumiu, escafedeu-se. Mas Freud explica que, na minha opinião, só complica e que, como pai e mãe da menina, deixou de estudar para dar estudo para ela, deu a primeira bicicleta para ela, deu o primeiro somzinho para ela, levou ela para a escola de carro, buscou ela na escola de carro, levou até em psicólogo para saber se a separação, a falta da mãe tinha mexido com a cabecinha dela e tudo mais, cuidando, levou para médico, passando mal de madrugada. Um pai. Não vou dizer exemplar, mas a figura de um pai. Né? Mas a filha não gosta do pai. É um problema espiritual, porque físico já não dá para explicar. Porque a primeira oportunidade que a filha teve, quando ela soltou lá não entendi direito, lá o Joãozinho também não soube explicar, também não entendeu, um tema lá, uma postagem sobre, que deu a entender que mãe, e Joãozinho respondeu, né? E quem não tem mãe também entra nessa, aí a filha entendeu que ele jogou indireta para falar mal da mãe dela, que tinha abandonado 2 anos, mas que do nada, de repente, apareceu. Aí, essa menina, filha do Joãozinho, meteu o pau que disse que a mãe sempre esteve presente. Eu acho que tomou algum troço diferente na infância que o Joãozinho não sabe, ou comeu alguma coisa diferente que o Joãozinho não sabe. Que não tinha direito de falar mal da mãe dela, que sempre foi presente, que a mãe dela ajuda ela financeiramente, e Joãozinho não ajuda, que a mãe dela, né, tá ajudando ela e que não ajuda, e que A, que B e que C. Aí Joãozinho pensa assim, poxa, essa menina não tem, assim, uma mínima lembrança da infância do que eu fiz, Joãozinho, né? Não. Detonou na rede social uma vergonha nacional. Se a postagem não chegou no internacional, né? Aí veio o inventário. Olha, quando diz que dinheiro não traz felicidade, pelo menos ele podia buscar. Não, mas quando ele foi buscar, ele não trouxe a felicidade, trouxe mais desgraça para o Joãozinho. Resumindo, claro, essa questão levou o emocional do Joãozinho pro ralo, por quê? Meu Deus do céu. Vamos rir, gente, vamos rir, porque a desgraça é para chorar. Joãozinho estava um dia muito
tranquilo ali, tocou o telefone, ele foi atender. E o cara do outro lado da linha falou o nome da mãe dele errado. Ele percebeu que era problema e falou assim: não, meu amigo, eu não pedi comida, não. O cara, aqui não, cara, aqui é de uma instituição financeira e essa senhora, fulana de tal, pegou empréstimo aqui e está atrasado, não pagou. Mas o cara, como é o nome dessa dona? O nome dessa dona, pô, mas que nome estranho, né? Parece nome de comida. Ó, eu não pedi comida, porque Joãozinho pensou assim: pô, não vou pegar rabo de foguete de uma herança para pagar uma coisa que ele... E aí foi com o caso. Eu falei: como é que uma falecida pegou empréstimo? Alguma coisa tá errada. Ele ligou o telefone, ligou pro irmão. Recebi uma ligação aqui disso. O irmão falou assim: cara, não foi o empréstimo que a mãe pegou quando estava viva? Joãozinho responde: meu irmão, você sabe que hoje em dia, quando se pega dinheiro emprestado numa instituição financeira, se você atrasar uma semana, um mês, o banco está em cima, te enchendo o saco. A mãe morreu há 12 anos. 12 anos ela faleceu. Como é que ela pode ter pego esse dinheiro emprestado? Como é que é o dinheiro emprestado há 12 anos que vai pagar, meu irmão? Cara, não esquenta a cabeça não, deixa os caras ligarem. Os caras ligarem pro Joãozinho. Irmão, família, pai, mãe, filha. Joãozinho, sei o quê? Ligou pro irmão 2. Mesmo papo. O irmãozinho 2, cara, parece combinado a resposta. Cara, mas não foi o dinheiro que a mãe pegou em vida, não. Joãozinho repete a mesma coisa. Cara, o banco vai esperar 12 anos para cobrar, se em um mês já está enchendo o saco. Sabe o que o Joãozinho falou? Eu vou resolver essa parada, eu vou no banco, e se no banco saber quem pegou esse dinheiro, seja lá quem for, ele vai para a delegacia e vai deter irmão, filha, sogra, cunhada, a neta, o diabo, na cadeia. É roubo, cara. O homem santo, que não sai da igreja, que no dia do velório da própria mãe, estava rindo de não sei o que, qual foi a piada, que eu não entendi a piada. E que pegou o dinheiro de uma morta. Naquela assim, pô, morto não paga dívida, cara. Eu tenho que fazer uma obra aqui em casa, fazer uma piscina, uma churrasqueira. Eu sou homem de Deus, né? Eu tenho que deixar minha casa aqui para quando Jesus chegar, ele ter churrasco e piscina para ele se refrescar e comer do bom do melhor. E moço não paga dívida. Só que ele não contava que pela primeira vez na vida, Joãozinho conheceu o sistema do banco que rastreou e achou pelo nome um parente. Só que esse parente, o Joãozinho é burro, ter confessado. Certo? E aí foi onde que o irmão 2 se deu mal, porque o Joãozinho não ia assumir esse B.O., né? O Joãozinho desceu pro banco. Quando chegou lá no banco, já estava pago. O Joãozinho falou: não, peraí. Em primeiro lugar, quem pegou esse dinheiro? Eu quero saber. Segundo lugar, por que essa conta está aberta há 12 anos se era uma conta de uma aposentada e isso devia ter cortado legalmente no primeiro mês? Rendeu 12 anos porque alguém movimentou essa conta. Aí a menina já sentiu que o bicho ia pegar. Ela chegou e já começou a burocracia dela. Olha só, quem é o senhor? Eu sou o Joãozinho, filho, aposentada que faleceu e pegaram dinheiro emprestado em nome dela. Então o senhor, né, me traga uma certidão de óbito. Minha filha está aqui em identidade. Não precisa. Não, mas o banco, o sistema, me traz uma certidão de óbito. Eu vou dar toda a informação para o senhor. Legal. Só que Joãozinho não ia na casa da mãe falecida, porque ia encontrar o irmão 1, e o irmão 1, claro que não ia dar documento para ele se prejudicar. Joãozinho foi aonde? No cartório. Gastou uma fortuna numa certidão, voltou lá no banco, tá aqui. Aí quando foi ser atendido, a mulher saiu para almoço. Deus, a pessoa, quem tivesse ali, não ia fazer diferença. É o mesmo sistema, o mesmo atendimento, o mesmo tudo. Mas o cara que sentou ali, conversou
olha, não posso dar essa informação e não sei o que. Aí Joãozinho insistiu, falou, ó, o negócio é o seguinte, aí já começou a falar alto, porque já viu que o banco ali ele já perdeu as estribeiras e falou alto. Bom tom para todo mundo ouvir. Olha só, me fizeram gastar dinheiro com essa certidão, pegaram dinheiro emprestado no nome de uma morta e o banco está conivente disso e o banco não quer facilitar, porque eu quero pegar qual foi o safado que pegou esse dinheiro de uma morta para não pagar e ia dar golpe no banco e ele aqui ia se dar mal. Então eu vou meter todo mundo na polícia. Família, família, pai, mãe e filha. Acabou aí? Não. Vamos voltar para a filha? Vamos. Aí a filha, quando soube dessa herança, claro, ela não pensou com a cabeça. Ela foi onde ouviu o galo, não sei da onde. Acredito, segundo Joãozinho contou, a prima dela, que tinha um pai falecido, evidentemente, por lei, ela tinha direito no dinheiro da herança que estava, né? Ela tinha esse direito. A Jota foi fazer esse comentário com a prima dela, e a prima dela pensou assim, porra, se você tem, eu também tenho. Tinha um pai vivo, né? Puta que pariu. Aí, pegou o telefone para falar com o pai. Foi direto no assunto. Pá! Pô, mas o Joãozinho, com o pai, descascou na coisa fofa, linda do coração, que é e ela escutou uma história desde a barriga da mãe, que a mãe fez, a BCD, que ela torrou, defamou nas redes sociais, e que na cara de pau, não teve nem inteligência de vir comer pelas beiradas para chegar no núcleo da comida, não. Foi direto no assunto, ou não. Isso arrasou com o emocional do Joãozinho, né? Até o meu ia arrasar. É isso aí. Vamos deixar essa história aqui do lado? Agora vamos contar uma história mais bonita, né? Vamos comparar aí, que de repente você também já passou por esse episódio, espero que você não passe, espero que a sua família seja linda e maravilhosa, tanto quanto a do Joãozinho. Deus há de prover isso aí para você. E se você está querendo formar uma família, pensa 2 vezes. Não estou querendo fazer você desistir de casamento, não, ou de você ficar estéreo aí, qualquer coisa, né? Papo, não, nada disso, né? É lei kármica que você, no espaço, se prepara para encarar o bicho pesado aqui na Terra para você superar ele. Ou você supera bem ou você supera mal. Depende de que tipo de Joãozinho você quer ser na vida. Isso que eu estou falando. Show, beleza. E outra coisa também que tem um conselho, né? Se, porventura, der ruim, você realmente for a beira negra da vida, e teu problema emocional for para o espaço, você ficar louco, e não sei o que, você simplesmente vai ter outra chance. Deus te dá outra chance. Aí você começa tudo de novo. Eu só espero que o Joãozinho chegue lá no espaço, ele tem o direito de chegar assim, ó, dá o tempo, não vou voltar para essa família de jeito nenhum, pelo menos uns 5 séculos, espiritual, não terreno, para demorar mais, certo? Para depois eu poder encarar esse bicho de novo. Eu não quero saber se vai atrasar minha evolução, eu não quero saber de nada, eu quero saber de paz que essa família não dá mais. Bom, entrar na segunda família, consanguínea ainda. A madrinha, o Joãozinho, que nunca foi mãe, namorou pra caramba. Casou pra caramba. E num desses casamentos levou a mãe dela. O cara... Legal, né? Pô, já casar, e levar a mãe de quebra, sogra... Mas ela nunca teve filho. Não, Joãozinho não contou detalhe o porquê que não teve filho. Se não gostava de filho, se era estéril, se importava, não é uma questão. A questão é que essa pessoa, que é a madrinha do Joãozinho, está sendo mãe, porque segundo Joãozinho não está vivo, né? Está sendo mãe praticamente porque está cuidando de um garoto com problemas psicológicos
Eu acredito que seja o último grau, porque autismo vai até o 3º grau, mas eu acho que já está no 4º. Ele já classificou uma nova fase do autismo, que é o tipo do cara assim. Tem problema espiritual de vida passada, que eu vou encurtar essa. Se você estiver interessado, você pergunta aí, ou eu faço outro vídeo sobre isso. Senão esse vídeo, cruz, credo. Sabe aquele cidadão que olha na chamada do vídeo, vê o vídeo lá, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, ele nem assiste. O assunto vai ser interessante, resolver o problema dele, isso é um conforto, mas ele não assiste, porque ele está acostumado com aquela plataforma que o vídeo é de 1, no máximo, a 3 minutos. E esse cidadão já encarnou. Quando ele já nasceu já reclamando que demorou 9 meses para nascer, que ele deveria ter nascido em 3 dias. Entendeu? E eu estou contando uma história resumida aqui que, se está acontecendo contigo, você segura a onda, leva na piada, que eu estou levando a piada aí, você não está livre disso. E para você não passar, ou para você, se vai casar, pensar melhor. Entendeu? Faz uma vasectomia. Na dúvida, faz uma vasectomia, certo? E vai morar longe de família, o mais longe possível. Não ter telefone, endereço, rede social. Nada, na dúvida, é melhor. Te aconselho. Depois dessa história... bom, aí o autismo, até então que eu saiba, 3º grau. Esse garoto já foi pro 4º, porque ele, tipo assim, né? Olha o karma do bichinho. Só vou contar a história do fim para frente, porque fica fácil de entender, senão nem eu vou entender, e para não delongar. E tipo assim, ele tinha o pai e mãe. A mãe morreu. Teve um câncer no cérebro, morreu. Porra, já foi uma pancada o garoto. O garoto já problemático. Uma pancada. Depois, quem mais ele gostava era da avó, que a avó morreu. Outra pancada com um garoto desse entender isso. O pai, sim, o pai se debandou para o Nordeste para ficar lá nas praias, lá, se divertindo, comendo do bom e do melhor, e na farra. O filho. A prima, que morava junto com a família, também morreu. Ela foi num ato heróico, estava numa cachoeira, e se viu diante de um afogamento de uma criança, que ela se desesperou, foi salvar a criança, e foi junto com a criança, e morreu. É desgraça que não acaba mais. É karma para dar e vender. É tipo assim, promoção, 20 karma. Você paga um que leva 19 grátis. Esse um você vai pagar no boleto para 31 de fevereiro de 2067. É uma beleza de promoção, não é? Nem quero pegar. Bom, 2067 eu estou aqui também. Então, bom, aí só sobrou quem? Sobrou a madrinha. Acolheu o garoto, sem ser mãe, ela foi ser mãe do garoto. Uma barra pesada que consumiu o dinheiro dela todinho para atendimento especial do garoto, né? Porque ela tinha que trabalhar, tinha que deixar com alguém. No início, foi uma escola especial, e ela foi ali conseguindo ali na profissão dela de professora, chegar a ser diretora, graças a Deus, o salário melhorou, e ela conseguiu até então contratar um enfermeiro para ficar de segunda a sábado com o garoto. E o garoto, graças a Deus, se deu bem com o cara, porque o garoto é ciumento. Joãozinho tem prova disso quando foi visitar a madrinha. Ele se esqueceu que o garoto, você só podia ficar no máximo 5 minutos de visita, certo? E Joãozinho esqueceu da vida, porque não via a madrinha há anos, e foi começar a botar a fofoca em dia, as fofocas em dia, as fofocas em dia, e Joãozinho já estava ficando ciumento, Joãozinho já estava ficando alterado, Joãozinho já tentava bater, pegar no pescoço do Joãozinho, o primo pegava no pescoço do Joãozinho, o primo, não conseguindo, começou a socar a estante, e chamou a atenção de Joãozinho. A Joãozinho é uma poeira, acha que vai passar, acha que é assim mesmo.
certo? O primo, problemático lá, começou a esmurrar a parede e percebeu que o garoto estava atrapalhando a conversa da fofoca aqui, não sei o que lá com a madrinha. Até que o garoto, o primo problemático, ele deu o jeito dele lá, o kung fu dele lá, que Joãozinho não sabe como foi tão rápido que deu um tapa na cara dele, que o óculos foi para um lado e a cara foi para o outro. Falei, agora é hora de ir embora, já não dava mais, né? Mas, no caso, a madrinha, essa foi uma mãe, sem ser mãe. Poxa, essa é uma mulher que veio de espaço. E a família dela, essa parte da família dela, que é a parte da família do Joãozinho, da parte do pai, é linda e maravilhosa. Onde tinha uma tia muito querida, que sempre apareceu no aniversário do Joãozinho, independente de dar presente para o Joãozinho. Joãozinho gostava dela de graça. É um amor de pessoa, não existe. É uma pessoa maravilhosa, uma família unida. Unida a tal ponto que o pai de Joãozinho ensinou para os 4 foi igual, não foi diferente. O diferente, é claro, que eu falei no início, né? Não falou um para Manuel, não falou um para Joaquim. Dos 4, não falou nada diferente. Ele falou de tal jeito que era assim. Quando chegava para o Joãozinho, ó, Joãozinho, quando você pegar o teu irmãozinho, ele foi na rua, você acompanha ele, e se ele se meter em briga, você defende o seu irmão. Não deixa bater no seu irmão. Você se mete. Era justamente o que o irmãozinho do Joãozinho fazia. Então, Joãozinho não gostava nem de sair com esse irmão. Toda vez que o Joãozinho saía no pé na rua, o irmãozinho dele já criava encrenca, e Joãozinho tinha de brigar no lugar dele. Joãozinho já não aguentava mais sair com ele. Mas o pai deu o quê? Aquela união de irmão. Ele não ensinou nada diferente de um para o outro. Mas depois que o pai se foi, o inventário veio. O irmão número 1, que tinha uma família lá longe, resolveu ficar por lá. Não deu um prego para a obra da casa da mãe em vida. E que a mãe, dado momento, só vivia pegando dinheiro emprestado que a aposentadoria não dava, foi pegar dinheiro com o filho. Ah, que beleza, hein? Sem juros, não ia cobrar, o filho ia dar de presente, ela ia se preocupar em pagar. Ruim. O Joãozinho chegou em casa, a mãe, será que está indo com essa pressa? Ah, eu vou lá visitar teu irmão 1. Ah, não, vou lá pagar a prestação do empréstimo que ele me deu. E que o irmão 1 só quis saber da família dele lá. De um lado, tudo bem, mas acontecem 2 problemas. E Joãozinho, quando perdeu o pai, falou assim pro irmão 1, né? Olha só, gente, irmão, você é o filho mais velho, o irmão mais velho, você agora tem que ficar na frente da casa, tem que ajudar a gente a orientar, porque a mãe não sabe mexer com A, com B, com C, nós vamos passar fome, não vamos fazer isso aqui. Deus é muito grande, muito bom, e não passaram fome, não cortaram gás, não cortaram luz, não cortaram nada. Mas o irmão 1 encheu a boca. A minha parte do inventário, eu vou abrir mão, tá legal? Eu falei, o Joãozinho, cara, né? Pro irmão, 3. Olha só, é furada. Se você realmente quer ter uma prova, quer ter certeza disso, faz o papel e manda ele assinar, porque eu duvido, Joãozinho falando, que ele vai abrir mão na hora H. Na hora que vier a mufunfa, principalmente que foi para aquela religião, ele ia deixar batido que ele ia dar uma parte para a religião dele lá, o orador dele lá, não rogar uma praga para ele, né? Como é que você vai dar uma volta em Deus, meu filho? Você recebeu uma herança que Deus mandou para você, que é o de graça, e você vai dar uma volta em Deus no dízimo, meu irmão? Você é maluco? Eu não tenho nada, Joãozinho falando, a ver com isso. E o irmão 3, santo homem que vive também dentro da igreja, tentou dar a volta no banco e botar Joãozinho na rabuda. Legal. Não bastante disso, Joãozinho tomou uma chupada da filha que queria ganhar dinheiro, mas a filha tomou um troco lá que... Certo? A madrinha segurou a onda, beleza, é mãe, sem ter sido mãe. Por que eu falo isso? Porque tem mulher que pare, mas pega o neném, recém-nascido,
joga na lata do lixo. Olha assim, não tem condição de criar. Eu tenho condição de fazer, mas não tenho condição de criar. Puf, na lata do lixo. A outras matam afogada, a outra passa num saco embrulhado para morrer sufocado. Pode ter condições de ser mãe, mas desperdiçar a sua oportunidade. Aí acontece que na próxima vida, quando ela quiser ser mãe, ela não vai poder ser e não vai saber por quê. Porque na outra vida ela matou o filho, abandonou o filho, né? Fez uma estectomia para não ter filho. E a natureza tem que cobrar disso, aí ela depois, da próxima encarnação, ela vem desesperada que quer ser mãe e não consegue. Aí ela vai e vai fazer uma porção de exames caros, ela vai gastar operações caras, tratamentos caros, vai gastar todo o seu dinheiro e não vai ser mãe. Isso quando não morre na mesma operação, como teve um caso que aconteceu, né? Mas também isso aí tem uma solução para a próxima reencarnação ela resolver essa questão de voltar a ser mãe, já que ela não queria a tal ponto de matar o próprio neném, de abandonar o próprio neném e de fazer uma estectomia para não ter neném. Existe depois, mas para frente, claro, Deus é bom pra caramba de reaver isso aí que eu não vou contar agora, que eu já contei nos vídeos, deixa para depois se você estiver interessado. Se você não estiver interessado, eu conto. Se você não estiver interessado, passa a batida e fica sem saber e tu vai boiar aí mesmo, né? Então vamos que vamos. Então, essa é a questão. Vou contar uma outra história, essa mais breve, que eu estou terminando aqui, de um Joãozinho se estressou com toda essa tensão toda emocional, porque a única pessoa que conhecia esse problema emocional dele era uma mulher de 40 anos, e que foi ao médico, o médico recomendou a ele a não se estressar, para passear, não esquentar a cabeça, para se curar desse estado emocional. Que ele não podia se aborrecer. Pô, e a mulher dele, coitado. Por exemplo, não podia fazer meia cagada, ela deu umas 5 cagadas, assim, que Joãozinho só não perdeu as estribeiras, e o povo é assim. Ah, você tá doente, você é o problema, você, mas o doente é quem tá te acusando. Né? Pode reparar quem aponta o dedo, olha aqui, ó. Eu tenho um dedo apontando para a pessoa e tem 4 voltados para mim. Entendeu? Pô, aí Joãozinho pensou, pô, será que tá certa? Tá acontecendo isso, tô ficando maluco, não sei o que lá. Aí Joãozinho, como foi viajar para outra cidade, passar um tempo, arrumou um quartinho alugado, ele na rua foi andando, foi mexer com um senhorzinho de idade. O senhorzinho de idade foi Deus que mandou para ele, porque o Joãozinho, conversa vai, conversa bem, o senhor de idade contou a história de Joãozinho de trás para frente, igualzinho ao que aconteceu com o Joãozinho. Ainda falou assim, mas, olha, na década de 50, minha mulher me sustentava. Os caras eram uma vergonha. Eu falei, pô, na década de 50, você não tinha vergonha, não? Não, meu amigo, ó, me deixei, a mulher ganhava mais do que eu, e ela me sustentava e eu não estava nem aí. Você pensa que eu estava esquentando a cabeça com os outros, estava dizendo? Não. Outra coisa também, família é um inferno, meu amigo. Vou te dar um conselho. Tá? Ah, eu vou colar, Joãozinho falou, vou colar nesse senhorzinho aí, que eu tenho muito que aprender com ele. Outra coisa, nós somos um dos poucos que o nosso pensamento está certo e que os outros estão malucos, estão errados, a humanidade faliu, está perdida, está podre. O lance é o seguinte, fique bem com você e faça que Deus agrade a Deus. O resto é o resto e toca a tua vida. Curou o Joãozinho em 5 minutos. Ele não precisou de psicólogo, psiquiatra, de remédio taxa preta. Putz, aí percebeu que, principalmente a dona encrenca da vida dele, ele estava botando o cara doente, porque ele estava pensando, ficando maluco, né? Porra, o cara sozinho, contra o sistema. A pessoa dizendo que você chega no ponto que acredita. Quando você encontra uma luz divina, ela clareia a tua vida, e você está bem, os outros estão mal. Às vezes o problema da solidão, você vai ficar só, mas você tem que saber viver só. Porque, gente, o problema da solidão não é estar só. O problema da solidão é você não ter com quem conversar. Aí você já começa a conversar com um poste, com uma parede que diz que a parede tem ouvido, com um cachorro que presta uma atenção, o olho esbigalhado em você, um cabo de vassoura, se for o caso, agora tem um celular que pode filmar,
você é ligado e ver a evolução da sua chatice. Se está piorando, se está melhorando, você próprio o seu analista. Porque psicólogo nenhum foi treinado na faculdade para curar o seu problema emocional. Se de quem for, eles foram treinados, a porcaria da faculdade, em te ouvir. Tanto que é que você pode reparar aquele sim, olha para o telefone, olha para o relógio, para ver o tempo, de todo não é ruim. Porque, por exemplo, se você quer uma pessoa para resolver seu problema emocional, o psicólogo aqui não é. Mas se você já chegou no ponto que precisa falar, que o ser humano precisa falar. Né? Eu não estou falando de mulher, não. Estou falando de homem que chega num problema emocional desse, ele precisa desabafar. Os amigos já não escutam, já está de saco cheio. Então aqueles amigos dizem assim, poxa, cara, quando você estiver precisando de alguma coisa, você liga para mim. Quando você se sentir mal, liga para mim. Isso parece até fetiche. Frase de efeito, porque na hora que você está para baixo, é tipo assim, quando o cara está deprimido, o cara liga, oferece a casa dele, oferece apoio, o cara deprimido não faz porra nenhuma. Né? Quando o cara sai da depressão, que o cara está alegre, isso aqui, aí o cara começa a encher o saco, porque não para de ligar para o outro, pega informação, fica buscando aquela ajuda, aquela conversa que não tem. Deu ruim. Verdade? Então, chegou nessa fase, aí sim, você vai pagar sabendo que o psicólogo que foi treinado para te ouvir, ele vai te ouvir. Você vai falar, você não vai se interessar, cobrar, se importar pelo pulo do gato, que ele não vai dar, porque ele não sabe. Mas ele vai te ouvir. Aí você sai feliz da vida, pagando para ele te ouvir. Se faltar esses recursos, né? E para finalizar aqui, nesse quartinho que Joãozinho ficou, aquela senhora vendida por dinheiro, que não precisa, mas tem gente que ama o dinheiro, né? Que vende até o seu caráter, a sua moral por causa do dinheiro. Tipo o quê? Se percebeu o Joãozinho, quando chegou lá na casa dela no quartinho, que tinha uma porção de avisos idiotas que não era para ter. Que para estar lidando com criança, nem jardim da infância tem tanto aviso nenhum, porque a professora falou uma vez, no máximo duas, a terceira tu já está... Na minha época, o pau comia. Só falava uma vez, a segunda já era de castigo e tal e coisa e tal. Minha mãe tinha um método muito bom que ela inventou o GPS do cinto dela. O desgraçado do cinto dela, quando eu começava a infernizar, não fazia as coisas direito, eu corria, saía dela porque eu sabia que o bicho ia pegar, mas eu passava por debaixo da mesa, corria, ia pro quarto. Quando eu chegava no quarto, na esquina do quarto, o chicote me pegava lá. Tchá! Ela inventou o GPS, não tinha como fugir daquele chicote. Eu amo minha mãe, gosto, não fiquei com raiva nem dela da humanidade, tive problema psicológico, acredito que não. Eu tô aqui contando essa coisa pra você. E, no caso, o Joãozinho chegou lá no quarto que viu. Olha só, na pia. Precisa? Não jogue resto de comida na pia e não tire o ralo da pia. Para não entupir. Precisa? Nos burros velhos? No garoto que está ali fazendo faculdade, mais ou menos 20 e poucos anos, você precisa botar esse... Você precisa botar na tua casa, você, se por acaso, se aventurar alugar um quarto, para o idiota botar uma placa ali, ao sair apaga a luz? Cara! Vamos pensar assim, bom, eu estou pagando, né? Vou fazer dessa senhora minha empregada, porque se entupir, ela vai desentupir com a língua. O cara, no caso, percebeu que o garoto está ali pelo miseravelmente 1 ano. Ele fez a primeira vez, a mulher, não vou perder isso aqui por causa desse aqui. O cara fez a primeira, fez a segunda. E foi fazendo, a mulher não foi falar. Porque se a mulher chega e fala, o cara espirra, ela vai perder isso aqui. Eu conversando com ela, o Joãozinho, papo vem, papo vai, o Joãozinho falou, poxa, minha senhora, olha só, cheio de papel aqui, não tem motivo para os burros velhos, tem coisa naturalmente aqui que não precisa de papel, que é não botar resto de comida na pia, não deixar de pagar a luz. Isso aqui tá, porra! E outra coisa que é pior ainda, cheio de papelzinho, não bota lixo resto de comida na pia, e o cara ainda bota. Ou seja, ele não está
respeitando a sua casa e pouco menos a senhora. Ela responde, releva. Ah, releva sabe o que quer dizer? Ele está pagando, ele faz o que quiser. Não deu para o Joãozinho ficar numa situação dessa, porque é demais. Joãozinho tem que viver como nômade, um pouquinho em cada lugar. Obrigado por ter assistido esse vídeo.